Olá, tudo bem? Vamos passar um entendimento simples e humilde dos escritos bíblicos para ver se conseguimos tirar aí pelo menos alguém do engano religioso, do sistema religioso. Eu não gosto de usar sistema religioso, eu gosto de falar logo é a religião num todo. A religião que os homens perversos, os homens maus utilizam para enganar as pessoas, para tomar dinheiro das pessoas, e não é de hoje. Isso é milenar. Desde que foi fundado o catolicismo lá no ano 317 por Constantino, depois vieram os pais da igreja, depois veio João Calvino, Jacobos Armínios, depois veio Lutero com as suas 95 mentiras, suas teses que não serviu para nada. Está aí, rolando dia após dia. Mas poucos dão interesse, poucos dão atenção para isso. Poucos. Vê o meu canal agora está completando 21 mil inscritos. O canal aí, acho que eu estava olhando a data, se eu falo há 5 anos, não, é 4 anos. Quase 4 anos aí, tem 21 mil inscritos. Vídeos meus aí, quando bomba, dá 1.400, 2.000 visualizações. Já aqueles que pedem dízimo, que pedem oferta, aqueles que falam que Jesus vai voltar, aqueles que falam que o juízo eterno ainda vai acontecer, são vídeos que dão milhões de visualizações. A prova está você. Quando você pega um vídeo nosso aí que fala, que mostra com base nos escritos bíblicos, onde está escrito tudo certinho, o que a pessoa faz com você? Ela te chama de desigrejado, ela vira a cara, ela fala que vai ver e não vê porcaria nenhuma. Mas fazer o quê? Eu estou aqui passando de livre, espontânea vontade, o entendimento. E que você que acompanha na Bíblia, você que não é um fanático, você que não tem a sua mente blindada pela religiosidade, você tem se libertado, você está feliz, você está livre. Nós estamos vivendo livremente. Essa experiência carnal que Deus nos deu, essa experiência carnal, está vivendo em liberdade. Não em libertinagem. Não em libertinagem. Não. Como que vai viver em libertinagem se nós reconhecemos que o Criador está em nós? Como que nós vamos viver em libertinagem? Claro que não. Pode ser que vivam em libertinagem aqueles que, Pai nosso que estás no céu, aqueles que o Pai, na mente deles, está à distância. Pode ser esses, mas as pessoas que vivem o templo espiritual de Deus em si, não. Quando vai para libertinagem, pensa em libertinagem, o pai já corrige imediatamente. Aí ela, opa, não, vou fazer isso não. Então, o outro vídeo que eu gravei, você pode saber pelo uniforme que eu estou usando, o outro vídeo que eu gravei, eu comecei a falar sobre a herança dos dízimos dado à tribo de Levi. Aí, dali a pouco, eu já comecei, aí já emendei outro. Que o outro assunto eu achei mais importante. Fluiu aquele outro assunto sobre o fim das religiões, sobre a aniquilação dos templos, tá? Mas esse aqui, o assunto desse vídeo é: por que a herança dos dízimos nunca foi para pastores, bispos ou padres? Por que a herança dos dízimos nunca foi para pastores, bispos ou padres? Ou líderes religiosos que utilizam da Bíblia para pregar às pessoas. Eu não sou pregador, eu não sou professor, eu sou seu irmão no Espírito e eu estou aqui lendo porque é prazeroso para mim fazer isso, tá bom? Então vamos lá? Em Números, capítulo 18, do versículo 21 ao 32. Em Números é um livro que pertence ao Pentateuco, é um livro do Antigo Testamento. Gênesis, Isaías, Números, Deuteronômio. Quando você vai consultar lá no Códice Sinaítico, não acha? Nós achamos fragmentos. Fragmentos. E daqueles fragmentos, eles escreveram livros. Eu não tenho contato. Eu não tenho meios de falar assim, isso daqui é como o Códice Sinaítico, isso aqui é todo original. Não tem. Então, não adianta você vir falar para mim, isso daí é verdade, é mentira, porque eu acredito na Bíblia, é o que eu tenho.
Então, quando eu tenho o Código Sinaítico, eu vou lá e confiro e vejo as inconsistências, o que foi acrescentado, tal, e ali. Mas no Velho Testamento a gente não tem base para saber. Então eu vou passar a você o entendimento que está aqui. E o que está aqui nunca foi dado para o povo gentil. O que essa herança que eu vou ler para você nunca foi para os estrangeiros. Essa herança foi para o povo eleito, para os judeus israelitas. O que está aqui foi para eles. Para eles. Deixa eu pôr no silêncio aqui, que a gente fica gravando o vídeo. Deixa eu pôr no silêncio. Pronto, coloquei no silêncio. E a gente fica aqui, tá? Então vamos lá. Leia comigo aqui, no texto da Nova Almeida Atualizada, NA. Os dízimos e os levitas. Olha que interessante. Veja. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. A tenda do encontro foi o primeiro tabernáculo simplório e foi crescendo até virar o templo suntuoso, que no ano 70 foi derrubado pelo exército romano. E que aí foi estabelecido o templo espiritual que está em nosso espírito. Não existe mais templo terreno de Deus. Então aqui, no passado, foi escolhido a tribo de Levi. Na tribo de Levi, das 12 tribos foi tirada a tribo de Levi e a eles foi dado herança. Foi dado os dízimos, que nunca foi dinheiro. Eu vou ler para baixo, nunca foi dinheiro. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. Então esse versículo é o suficiente para mostrar que os dízimos foi dado como herança para os israelitas, para uma tribo. E nessa tribo não tinha pastor, bispo, padre, papa, coroinha, evangelista, reverendo cuscuz, nada disso. Então só esse versículo aqui já é o suficiente. Mas vamos então chamar aqui no dicionário para ver o que significa dízimo no dicionário Almeida. Está aqui. Dízimo, a 10ª parte, tanto das colheitas como dos animais, que os israelitas ofereciam a Deus. Então o que é dízimo mesmo? É tirar 10% do salário de uma pessoa? É tirar 10% de uma venda que a pessoa faz? É tirar 10% do 13º ou dízimo a 10ª parte, tanto das colheitas como dos animais que os israelitas ofereciam a Deus? O povo gentil, eu sou israelita? Não. Os pastores, padres são israelitas? Não. Eles são gentios? Não. Aí vai vir, mas aí já vem um cãozinho guloso e entra no comentário e coloca, não, mas Jesus derrubou o muro de inimizade e fez só um Israel. Eles usam isso. Mas foi feito um Israel não mais para praticarem a lei, porque o fim da lei foi Cristo, ô cara pálida. Se o fim da lei foi Cristo, então mesmo que foi feito um Israel só, um povo só, não mais para praticar algo que foi dado fim. Dízimo nunca foi dinheiro. Mas vamos dizer que você mora aí no interior, você planta arroz, você vai tirar 10% do seu arroz e você vai levar. Mas isso era a lei. A lei foi dado fim. Então esse argumento não cola. Então, dízimo, a 10ª parte, tanto das colheitas como de animais, que os israelitas ofereciam a Deus. Aqui em Levítico, até a observação 27, 30 ao 32, fala assim: também todos os dízimos da terra. Você já viu nota de dólar, de real, euro brotar da terra? Não, porque é invenção de homem. Deus mandou naquela época, na lei, dar dízimo do que era dele. A terra foi ele que criou. Então o que a terra produzisse, do que era dele produzisse, então tirasse a 10ª parte anualmente, uma vez por ano. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais dos campos, da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentar isso, a 5ª parte.
quanto aos dízimos do gado do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, que existia naquele tempo, o dízimo será santo ao Senhor. Então o que brota da terra é alimento. Não é nota, moeda corrente. Não é nada disso. Em Hebreus 7, de 1 a 10, eu não vou ler, porque lá era o dízimo de Melquisedeque, e Melquisedeque ali é um dízimo estranho, porque aí eles usam isso aqui, Hebreus 7. Não, mas o dízimo, até Abraão, que era o gentil, deu dízimo. Se você ler toda a história, você vai buscar lá em Gênesis, você vai ver que foi a Guerra dos Reis. Na Guerra dos Reis, Abraão foi lá, lutou, venceu, recuperou as coisas que pertenciam a Sodoma e Gomorra, trouxe de volta e fez o quê? Tirou 10% e deu para Melquisedeque? Não. Ele deu tudo dos despojos. Despojos são coisas tomadas dos outros. Dos despojos deu tudo a Melquisedeque. Aí ele mesmo, Melquisedeque ofereceu, ele falou, disso daí eu não quero nem as correias da sandália. Então ele não deu 10, ele deu tudo, porque foi coisas tomadas. Então, por isso, mas aqui em Números volta em Deuteronômio aqui, ó, dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Veja também Deuteronômio 14, 28 e 29. Ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolham nas cidades de vocês. 29. Então virão os levitas, da tribo de Levi, porque não tem parte nem herança com vocês, os estrangeiros, ou seja, os gentios, que não pertenciam à comunidade de Israel, eles iam ao templo buscar e não levar. Então olha como que é a contradição nos dias de hoje. Eles pegam os gentios e os obrigam com ameaça, falando de maldição, falando de isso, daquilo, e fazem os gentios levarem dinheiro que nunca foi dinheiro aos templos. Então aqui, ó. Então virão os levitas, porque não tem parte nem herança com vocês. Os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram na cidade de vocês, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. Uma pessoa que dá dízimo como dinheiro, ela é muito ignorante. Só se ela não conhecer isso. Mas se ela já leu isso aqui, ela é uma pessoa muito estúpida, muito ignorante. Ela é muito simplória. Ela é muito incauta. Ela é muito sem sabedoria. Uma pessoa que tira 10% do salário e dá. Porque claramente fala que os dízimos era coisa de comer. E dinheiro é coisa de comer. Aí, claro, vem outros falando, não, mas naqueles tempos não tinha dinheiro. Claro que tem, eu não vou ler aqui, Deuteronômio 14, lá fala de dinheiro. Quando fosse longe, quando a pessoa tivesse as suas plantações, os seus animais, e fosse tirar a 10ª parte para levar o templo, e se fosse longe, era para vender, pegar dinheiro. Dinheiro não era papel, era prata, ouro, minério. Fazer isso, ir lá, comprar tudo de boi, de tudo, e comer ele, se fartar ele, os órfãos, as viúvas e os levitas. Fazer a festa, fazer o banquete lá. Você consegue entender? Aí eles tratam isso querendo... É o 7-1. Eles usam o dízimo de uma forma estelionatária para tirar dinheiro das pessoas. Voltando. No capítulo 18, versículo 22. E nunca mais os filhos de Israel se aproximarão da tenda do encontro para que não levem sobre si o pecado e sejam mortos. Olha aqui. E nunca mais todos os povos da terra. Não. E nunca mais os filhos de Israel... O povo de Israel se aproximarão da tenda, ou seja, do templo, do tabernáculo, para que não levem sobre si o pecado e sejam mortos. Mas os levitas farão o serviço da tenda do encontro e responderão por suas faltas. Este é um estatuto perpétuo para todas as suas gerações, gerações de levitas, gerações do povo de Israel. E os levitas não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, esses eu dei por herança aos levitas, porque eu lhes disse, vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Você consegue entender? É tudo para o povo de Israel. Agora, quando que um cão guloso, quando que um mercenário, um ladrão, numa sinagoga, como tem aqui no Brás, que cabe 10.000 pessoas sentados, como que ele vai ler isso e detalhar minuciosamente
cada detalhe de um versículo, de uma oração dessa? Hã? Você acha que ele vai falar isso para o povo? Ele vai discriminar? Ele vai fazer uma... Eu esqueci como que faz quando nós estudamos lá advérbio, plural e verbo, substantivo, eu esqueci como que faz. Análise sintática, é isso? Análise sintática de uma oração dessa? Jamais eles farão isso para o povo. Por isso que eles são ricos e poderosos, como está lá em Jeremias capítulo 5, do versículo 20 em diante. Eles se tornaram ricos e poderosos, porque as suas casas de fraude são como armadilhas, são como arapucas para aprisionar homens. Vamos ler lá para a gente ver como que é interessante? Olha aqui, ó. Você vê aí, combina Jeremias com isso daqui, ó. Jeremias 5, do versículo 26, será em diante? Aqui, ó. Jeremias 5, 26. Porque no meio do meu povo se encontram ímpios, que andam espiando como espreitam os passarinheiros, como eles preparam armadilhas e prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, assim as casas deles estão cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordaram, ficaram estufados e não há limite para suas maldades. Não julgam a causa dos órfãos para que ela prospere, nem defendem o direito dos necessitados. 29. Deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? 30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Olha o absurdo do 31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mão dadas com eles. E é o que o meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? No ano 70. Veja, o povo, Deus falando que eles faziam todas essas maracutaia, e o povo gostava disso. O povo gosta de sofrer. Claro que não é na plenitude, mas uma grande parte. Gosta de ser escravos, gostam de ser conduzidos e não conduzirem, eles gostam de ser conduzidos. As pessoas que estão nesses lugares gostam de ser manipulados. Eles gostam de se sentir bonecos. Sabe aqueles bonequinhos de marionete? Ventríloco, marionetezinha. As pessoas que frequentam esses lugares, que quando você mostra algo assim parecido e ele não quer nem ler, não quer nem saber disso, são marionetes. As pessoas se sentem bem assim, sendo enganadas. E nós voltando aqui no números 18, 20 e onde eu estava? 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, veja, oferta, é coisa da lei. Esses eu dei por herança aos levitas, porque eu lhes disse, vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Então, das 12 tribos, a tribo de Levi foi separada para o sacerdócio, para trabalhar na tenda do encontro, depois virou o tabernáculo, depois virou o templo suntuoso em Israel, ou em Jerusalém. Esse era quem cuidava das festividades, da manutenção, de receber os dízimos, as ofertas. Tudo isso, de cuidar dos cantores, tudo isso eram os levitas, da tribo de Levi. Então, das 12 tribos, 11 ficou com herança, ficaram com terras para plantar e colher. Então, os levitas ficaram a serviço do templo, recebendo do povo de Israel os itens de alimentação, de vestuário, de animais, para eles, porque não tinha herança, não tinha como eles trabalhar, colher e produzir riqueza, se é que você me entende. 25. O Senhor disse a Moisés, fale aos levitas e diga-lhes o seguinte, quando vocês receberem dos filhos de Israel os dízimos que eu lhes dou por herança, desses dízimos vocês apresentarão uma oferta ao Senhor. Então os levitas, quando recebessem a 10ª parte dos filhos de Israel, da parte de alimentos, de gado, eles iriam tirar dos dízimos uma oferta que seria o dízimo dos dízimos, para oferecer a Deus. Os levitas.
Então os levitas iam tirar dos dízimos, uma vez por ano, e seria o dízimo dos dízimos. 27. Essa oferta de vocês será considerada como se fosse cereal da eira do vinho do lagar. Assim também vocês apresentarão ao Senhor uma oferta de todos os dízimos que receberem dos filhos de Israel. Veja que é tudo do povo de Israel. Veja que tudo isso é do povo israelita, não tem nada de povo gentil. Por isso que eu falo, a religião é a maior fraude que existe na face da terra, no mundo globalizado. No mundo inteiro, no globo terrestre, a religião é a maior falcatrua. É a maior mentira, é a maior fraude. Está aí, está aí. Assim também vocês apresentarão ao Senhor uma oferta de todos os dízimos que receberem dos filhos de Israel, e deles darão a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as dádivas que receberem, vocês apresentarão toda a oferta devida ao Senhor, do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. 30. Portanto, diga-lhes o seguinte: quando vocês oferecerem o melhor que há nos dízimos, isso será atribuído aos levitas como se fosse produto da eira do produto do lagar. Vocês poderão comer isso em qualquer lugar, vocês e as suas famílias, porque é a recompensa pelo serviço de vocês na tenda do encontro. Vamos ler de novo? Vocês poderão comer isso. Dízimos era o que mesmo? Alimento. Dízimos nunca foi dinheiro. Porque o dinheiro é coisa maldita. O dinheiro criado pelo homem, pela casa da moeda, é coisa que causa guerra, causa discórdia, causa vingança, causa desprezo, causa afastamento da consciência da natureza carnal do ser humano. Afasta-se de Deus. Mesmo Deus, o Espírito, estando no Espírito, mas a consciência da pessoa, o dinheiro afasta. Por isso que o dinheiro nunca foi dízimo. Dinheiro dado como dízimo é coisa maldita. Acredite nisso. Você que dá 10% do que você ganha, achando que você está fazendo uma coisa maldita. Você está agradando somente o líder da sua sinagoga. Você está somente agradando aquele que está te roubando. Você está dando ouro para o bandido e não está percebendo. Vocês poderão comer isso em qualquer lugar. Veja, dízimo é comida. Vocês e suas famílias, porque é a recompensa pelo serviço de vocês na tenda do encontro. 32. E vocês não levarão sobre si pecado, quando deles oferecerem o melhor, e não profanem as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não sejam mortos. Então, dízimo, meu irmão e minha irmã, dízimo é a maior falcatrua que existe desde o ano 70 para cá. Dízimo, seja ele alimento ou, pior ainda, dinheiro, é a maior maldição que possa existir. Eu não sei se é o dízimo que é a maldição ou se é o batismo nas águas. Eu não sei qual dos dois que é pior. Porque o batismo nas águas, ele rejeita o sangue que verteu na cruz. Não estou falando de evangelho eterno, porque aí a coisa é mais séria um pouco. Vamos falar aqui só do sacrifício da cruz. Então não sei qual que é a maior profanação. Não sei qual que é o ato mais impuro de um ser humano. Se é dar dízimo como dinheiro, levando ele a um templo terreno que não existe mais, que não é casa de Deus, nem naquela época Deus, nem lá em Atos capítulo 20, capítulo 17 ou 18, 17, alguma coisa, Paulo mesmo disse que Deus não habitava em templos feitos por mão de homens. Acho que é 17, 24. Jesus disse lá para aquela mulher samaritana em João 4, versículo 20 em diante: vocês adoram o que não conhecem. Virá o dia que não adorarão nem em Jerusalém, que era o templo, e nem nos montes. Aí ele ainda fala mais para baixo: e esse dia já chegou, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. João 4, do versículo 20 em diante. Então está tudo escrito, está tudo discriminado. Como que pode você entrar aqui e vai me chamar daquele mentiroso? Engraçado que o pessoal não me chama de mentiroso, não, sabia? Eles chamavam de herege, mas quando eu falei que para mim era uma honra ser chamado de herege, porque Jesus foi chamado, Paulo foi chamado. Herege é todo aquele que é contra a doutrina religiosa, e eu sou totalmente contra. Então eu sou um herege com muito prazer. Então pararam de chamar de herege. Anticristo eles não falam, né?
porque anticristo eu não falo nada contra Cristo. Aí eles falam, desigrejado, falam de vez em quando, e outras bobagens aí. Fala só bobagem, só bobagem. Eles não vêm com um versículo te mostrando por que você tá, porque ele está falando aquilo. Mas eles são cabeça de bagre. Essas pessoas que entram colocando esse tipo de comentário é tudo cabeça de bagre, é miolo de pote. É tudo escravo, é tudo escravo. Então, meu irmão, minha irmã, por que a herança dos dízimos nunca foi para pastores, bispos ou padres? Porque está claro na Bíblia. Dízimo sempre foi alimento. E dízimo, como Jesus falou lá em Mateus 23, vocês dão dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Endro, cominho e hortelã é o quê? É dinheiro, é dólar, euro? Ou era cereais, alimento, hortaliças, temperos? E não faz o mais importante da lei, ou seja, da dízimo, do cominho, do endro, da hortelã, era da lei. E ele falou, e o mais importante da lei vocês não têm, que é a misericórdia, o amor. Aí, essas pessoas que ficam por aí, eles são filhotes de fariseus. Só que eles são os filhotes burros dos fariseus. Porque os fariseus, pelo menos, davam dízimo do que existia, do cominho, do endro, da hortelã. Esses de hoje em dia são tão burros, tão cegos, que eles dão dízimo de dinheiro, do salário, coisa que nunca foi. Então, olha como que a ignorância, ela, em vez de ter evoluído a sabedoria, declinou, degringolou a sabedoria dos homens que frequentam a religião. São cegos escravos, meu Deus do céu. Cegos escravos. Por isso que às vezes a gente fala, eu ultimamente não ando muito mais xingando não, mas coisa não. Porque a cada dia eu tenho mais entendimento que nós devemos ter misericórdia desse povo, sabia? Eu não vou falar muito, porque falar assim, eu no passado eu também era assim, não, porque eu fui pouco, eu frequentei pouca religião, porque nunca entrou na minha cabeça esse ensinamento desse povo. Então, eu não posso falar assim, eu também já fui desse jeito. Não fui um pouquinho. Tanto que o dízimo mesmo, eu não me entrava, mesmo eu não tendo esse conhecimento de hoje, lá em 91, 92, eu não era fiel em dar dízimo, coisíssima nenhuma, não. Eu não era sempre que eu tirava 10% do meu salário, não. É ruim, hein? E assim, Então, você vê, é fraude. Religião, por isso que a gente fala que a religião é fraude, por isso que esses templos religiosos devem acabar. Não os templos em si, mas a religião, as doutrinas, o sistema tem que se acabar. No mundo inteiro. Não é questão de ser, você é socialista, comunista, bajulista. Não é nada disso. Não, eu não sou religioso, eu não sou comunista, não sou socialista. Não sou nada. Não sou nada. Se tratando da Bíblia, eu sou um leitor racional do que está escrito. Eu acompanho de uma forma racional. E do que eu li para você, do versículo 21 ao 32, que dá quanto? 11 versículos, eu não achei nada que eu tenha que obedecer ali. Ali era para o povo de Israel. Ali era para levar na tenda do encontro, quando iniciou o tabernáculo, atualizando para o ano 70. Eu vivo há quase 2000 anos do último templo terreno, considerado de Deus, que foi lá em Jerusalém. Do ano 70 para cá não existe mais nenhum templo terreno de Deus. E aí? Como que eu vou levar alimento num lugar que não existe? Agora, vamos transformar o dízimo dos israelitas, vamos transformar o dízimo do passado para o evangelho eterno. Aí agora fluiu fresquinho aqui. Vamos transformar, vamos mudar. Vamos dar o dízimo? Vamos. Dízimo é alimento? É alimento? É alimento. Então, como que nós vamos dar nosso dízimo hoje? Hoje. Eu te pergunto, você que já entendeu o evangelho eterno, né? Como é o dízimo no evangelho eterno? Vamos ver se você tem esse entendimento. Aonde é que está no evangelho eterno, que significa o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Aonde foi estabelecido o reino de Deus? Aonde foi? Foi Apocalipse 21:3. O templo espiritual, o tabernáculo espiritual, a tenda do encontro espiritual de Deus está onde? No espírito dos homens. Então, se eu tenho que dar dízimo hoje, jamais é eu em um templo terreno. Se eu tenho que fazer uma cesta básica, é para um ser humano. Porque ali dentro do ser humano está o templo espiritual. Vamos dar o dízimo como? Num orfanato, numa casa de repouso, para você que tem condições. Vamos dar o nosso dízimo em forma de alimento, levar no templo. E o templo está nas
pessoas. Olha como é fácil de entender. Então, no Evangelho Eterno, dar o dízimo é diferente da época dos levitas. Não, esse tempo esse que existe nesses tempos terrenos, isso nunca nem existiu. Dinheiro nunca existiu. Vamos fazer isso. Ah, mas você também. Ah, não, mas o alimento não, eu quero dar algo a mais, eu quero ajudar, eu tenho posse, eu além disso ainda quero pagar o aluguel da pessoa. Ah, não, eu quero ajudar ele a pagar uma conta, mas o templo é espiritual. Então se apresente para um religioso como um conhecedor do Evangelho Eterno, que é Deus em nós. Então se eu tenho que levar o dízimo ao templo de Deus, chama-se templo espiritual. Vamos finalizar com isso? Afinal de contas, é isso que é o que nós temos que... Então, o dízimo, é mesmo, né? Eu podia ter colocado esse tema, né? Como é o dízimo no Evangelho Eterno? É mesmo, ó. O dízimo no Evangelho Eterno é justamente esse aqui. Veja. No ano 70, quando ocorreu o juízo, no versículo 3 de Apocalipse 21, usando o texto da da NVI, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus não está em Israel, não está em Jerusalém, não está no Brasil, não está em Nova York. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aí lá no versículo 6, disse-me ainda, está feito. Então, como é o dízimo no Evangelho Eterno? Olha que legal, eu vou pôr um complemento nisso aqui. Como é o dízimo no Evangelho Eterno? É isso, é você dar o dízimo, entregar o dízimo no templo espiritual. Pronto, acabou. Você não pode, você não precisa, você que é um viciado em dar dízimo, em dar dinheiro, muda, compra alimento. Ah, não, mas eu quero ajudar a pagar aluguel. Então dê no templo de Deus, e o templo de Deus está nas pessoas. Então o dízimo que nós devemos dar no Evangelho Eterno é para as pessoas. Você entendeu? É simples assim. Ajude o seu próximo. Por isso que Jesus falou aos judeus, depois Paulo falou, os 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas que está em nós e amar o seu próximo como a ti mesmo. Pronto, o resumo de tudo. Então, se você que é um viciado em dar dízimo no templo terreno, e agora você está sabendo que o templo terreno não existe, porque ele foi derrubado lá no ano 70, então continue dando dízimo. Só que agora no templo verdadeiro de Deus, que é o templo espiritual. E esse templo está nas pessoas. Acabou. É isso, tá bom? Então vamos encerrar? Esse finalzinho agora foi 10, hein? Olha, dízimo tem que ser levado no verdadeiro templo, e esse templo é o espiritual, que é o Deus em nós, que é o Evangelho Eterno. Então, se foi útil, eu peço que você contribua com esse canal dando joinha, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho, e vamos em frente falando da palavra do nosso Criador, o qual está em seu tabernáculo, e o seu tabernáculo, que é espiritual, está em nosso espírito. É assim a nossa fé, é assim a nossa crença. Até a próxima, se assim ele permitir. Tchau, tchau.